Olha só, nós acompanhamos aqui a sessão da Câmara, hoje uma sessão bastante tranquila. Agora há pouco nos bastidores, a gente conversando com o presidente da Câmara, ele explicou para nós que uma das situações que provavelmente vai ser o foco aqui da Câmara pode ser a discussão do orçamento, mas ainda tem-se um tempo para se discutir sobre o orçamento. Vou conversar aqui com o vereador Enaldo. O vereador Enaldo tem uma longa experiência, sempre é uma pessoa que discute bastante essas questões do orçamento público municipal. Vereador, na sua opinião, esse orçamento, ele atenderia às necessidades do município em todos os aspectos, se ele fosse de fato aplicado onde deveria ser aplicado em benefício da comunidade? Porque a gente sabe que até alguns vereadores da base governista já destacaram que é o maior orçamento da história, ultrapassou as expectativas, então há uma expectativa muito grande para que muitos serviços que hoje estão travados possam acontecer, né? Verdade, Marlon. Esse orçamento de 2020 para 2023, ele cresceu em relação a 2022 em quase 100%. Nós estamos com um orçamento de pouco mais de 300 milhões para 2022 e estamos com um orçamento praticamente de 600 milhões numa proposta encaminhada pelo Poder Executivo para 2023. Então, nós tivemos um crescimento de arrecadação gigantesca para o município de Breves. E, assim, do ponto de vista do atendimento das demandas da política pública, a gente teve um acréscimo dessa receita, vamos ter um acréscimo de recurso para 2023. Com a tua pergunta em relação, será que isso vai realmente ser resolvido na questão do bom atendimento dos serviços, da melhoria dos serviços, da qualidade do atendimento das políticas públicas? Isso é uma questão que nós vamos ter que acompanhar durante o ano de 2023, quando vai se executar essa peça orçamentária. Hoje nós estamos aí, a gente percebe que o orçamento ele tem algumas questões que não se contempla dentro dessa proposta. Então a gente ainda estamos na fase de discussão, o orçamento veio para a sessão passada, para a pauta, né? E aí por conta de uma discussão, da primeira discussão levantada ainda só entre o relatório do vereador Mauro, que é o relator na Comissão de Finanças, de um assunto só, houve uma divergência gigante, não se chegou no entendimento e não se avançou nem para se discutir o orçamento. Nós temos algumas propostas de emenda para se fazer na peça do orçamento, não no relatório do vereador Mauro, e a gente vamos apresentar para essa discussão no parlamento para saber se a gente consegue ali melhorar um pouco, no nosso entendimento, aquilo que se pode fazer em algumas áreas, né, do município de Breves, que os recursos eles são menores ou não, são insuficientes, ou que ele nem está previsto no orçamento para algumas políticas públicas que a gente entende que elas são fundamentais. Do outro lado, a gente vê montante de recurso maior para um lado, tendenciado para outro, e a gente pode até rever essa questão. O difícil de tudo isso, Marlon, é a não participação da comunidade no orçamento público. A lei permite, e isso já aconteceu dentro da discussão do orçamento, a participação da comunidade, para que ela vá lá, sugere, participe, encaminhe, proponha aquilo que mais está se dificultando. A gente vê aí que tem demandas para se discutir todo dia, né? Todo dia. A cidade ela tem alguns entraves, não é verdade? Nós temos alguns gargalos dentro da área urbana que precisa ser a limpeza da rua, a limpeza da cidade, essa execução desse serviço, ele tem demandado recurso, mas ele tem sido insuficiente, tanto que a gente de vez em quando se depara com a cidade suja, né, com algumas ruas que não têm condições de trafegabilidade, principalmente no período de inverno. Então está faltando mais aporte financeiro para isso, será? Ou está faltando qualidade nesse investimento? Então tudo isso tem que se discutir dentro da peça orçamentária. E a gente está aqui, se Deus quiser, quando vier aqui o orçamento novamente para a pauta, que ele foi retirado, estão fazendo os ajustes dentro daquilo que foi discutido naquele dia, deve também estar sugerindo outra coisa fora daquilo e vai retornar aqui. Eu não faço parte da Comissão de Finanças e vou ter que apresentar minhas emendas aqui no plenário quando ele vier para a discussão. Nesses trâmites, primeiro é na Comissão de Finanças, vai passar por alguma outra comissão ou vem direto para o plenário? Não, ele já vem direto para o plenário. Ele já esteve na Comissão de Finanças, já foi liberado de lá para a comissão, para vir para o plenário. Aqui no plenário que houve divergência com alguns temas que foram discutidos, né, colocado lá em relação especificamente a um assunto que nós estamos falando, que houve discordância, que foi do percentual de repasse para o custeio de manutenção do Poder Legislativo. Então,
Quando se discutiu esse percentual aí, achou que a proposta orçamentária ela está em desacordo com o que a Constituição Federal diz, e aí tem que fazer esse ajuste e não se entendeu essa questão não do percentual em si, mas que para mexer no percentual, lá nos anexos do percentual, tem que mexer no restante da peça para poder adequar as despesas, a receita com a despesa, para que no final não haja nenhuma disparidade entre a receita e a despesa dentro da peça orçamentária. Entendi. Vereador, alguns recursos fundo a fundo, eles acabam sendo bastante altos, só que a gente não percebe essa aplicabilidade. Por exemplo, os recursos da educação, que é um recurso que é o maior de todos. Como é que você avalia essa situação? Que é um recurso enorme, aumentou bastante e a gente ainda acompanha, principalmente na zona rural, uma série de denúncias de escolas ainda abandonadas. O que falta na questão da educação, assim como falta nas outras áreas, mas não estamos falando da educação, é gestão, é prioridade na gestão. Nós temos hoje, Marlon, dentro da estrutura do município de Breves, o melhor celeiro de profissionais de educação da nossa região. Nós temos um quadro praticamente de 100% de pessoas graduadas, muito pós-graduadas, alguns mestres dentro desse contexto. E a gente não consegue melhorar os índices. Por que não consegue melhorar os índices? Porque falta planejamento, falta boa execução da política de educação, não por parte da questão qualidade do profissional, mas por parte da questão da gestão. E aí a gente não tendo gestão, a gente entra nessa questão. É escola que inicia-se um período atrasado, é a escola que não consegue concluir, é o aluno que abandona por conta de que não tem transporte, não tem merenda, não tem esse tipo de coisa. São estruturas precárias do município para oferecer essa vaga para esse aluno estudar. Então, tudo isso acarreta na má qualidade do desempenho desse aluno, né? Não tem um aprendizado por conta dessa questão. Nós temos um bom profissional. Nós até pagamos razoavelmente bem o profissional, mas nós não oferecemos para ele dignidade para o trabalho, condições dignas para que ele desenvolva o seu trabalho e condições dignas para que o aluno possa aprender. Então a gente precisa melhorar uma coisa, andar de mão dada. A gente tem dificuldade na zona rural em relação a 3 pontos básicos, que é, hoje recebe-se o professor, né, mas o barqueiro recebe no outro dia. Quando o barqueiro vem constantemente, eu não tenho combustível para ele retornar. Aí quando o professor vai, o barqueiro está para cá. Então há esse descontrole por falta de gestão, de planejamento da Secretaria de Educação, de que possa casar uma data única para se liberar o óleo, para liberar o combustível, para pagar o barqueiro, para pagar o professor, para liberar a merenda, para que todos retornem ao mesmo tempo para a escola, para que a gente possa ter realmente aí pelo menos próximo dos 22 dias letivos do mês, para que a gente possa ter uma qualidade do ensino na zona rural. Senão a gente vai ficar sempre assim, tendo 7, 8, 9, 12 dias, é o máximo que se consegue ter efetivamente na questão da educação da zona rural, na maioria das escolas. Tem algumas escolas que até se aproximam, algumas localidades que até se aproximam do total, mas a grande maioria não se chega nem perto da gente ter realmente essa questão, e no final do ano a gente continua ficando devedor dos 200 dias letivos efetivamente. Se tem na programação, mas não se tem de forma efetiva dentro da sala de aula. O líder do governo questionou a situação da saúde. Ele apontou o próprio TFD como sendo um gargalo. A própria prefeitura já responde por uma ação judicial federal nessa situação do TFD. Então a saúde acaba sendo um gargalo também da gestão. A saúde ela vem sendo realmente uma questão a ser muito trabalhada em breve. Nós tivemos aí na década passada o advento do Hospital Regional Público do Marajó. Isso deu para os municípios, de forma geral, uma retaguarda mais próxima, né? Mas isso também elevou esses municípios a deixar de fazer o dever de casa. E o nosso continua dessa situação. Então, nós temos algumas demandas que mandamos para o Hospital Regional Público do Marajó, que poderia estar sendo resolvido dentro da esfera do município. Então, nós temos aí um conflito dentro dessa questão. E a grande demanda do Hospital do Marajó acaba com que a fila para chegar aos serviços que lá estão sendo ofertados, ela aumente. E o município deixando essa questão. E essa questão em relação ao TFD. O município já responde, isso não é a primeira vez, o município já respondeu outras vezes por essa questão do TFD, N vezes por conta disso, e não se aprimora.
não se melhora, não se qualifica. O paciente que precisa de um tratamento fora do município, ele continua tendo muita dificuldade aí no agendamento, que não é uma questão do município, mas é uma questão da oferta do serviço dentro da esfera estadual. Mas há condições para esse paciente ir. A condição para esse paciente se deslocar para Belém. Às vezes ele está com a consulta, não tem passagem, se ele retornar hoje porque não dá uma passagem na semana, porque tem que ser marcada com tantos dias a consulta dele, e então ele fica nessa situação. Outra questão é o pagamento daquelas diárias que ele precisa para se manter, para se custear o seu tratamento fora do município de Breves, que ele não tem acesso a isso, a maioria das vezes não recebe, quando recebe é pelo mandado judicial, que demanda tempo. E por essa questão a gente tem um tratamento de saúde, às vezes interrompido, pessoas perdem a vida porque não há esse acompanhamento dentro da política pública, do tratamento fora do município, dentro da regulação do município, que seja eficaz. Nós temos que trabalhar isso. A gente cobra, a gente busca, Eu até estou propondo uma reunião aqui para a gente fazer de novo uma discussão aqui entre município, estados, hospital regional, para ver o que dá para melhorar em relação a esse contexto e ver o que dá para avançar em relação àqueles pacientes que não têm essa especialidade dentro do Hospital Público do Marajó e que precisam ser encaminhados, ser referenciados para a capital para buscar esse atendimento. Principalmente aquele atendimento ambulatorial. Porque aquele atendimento emergencial, aquele caso que precisa ser removido, que precisa ser transferido de imediato, isso daí, a demanda de leito, ela que vai dizendo que momento dá para ser transferido esse paciente. Mas aquele momento, aquele tratamento ambulatorial, que o cara tem uma consulta pré-agendada, o exame pré-marcado, esse nós temos que melhorar. E é aí que nós temos o grande problema.